E o tema da lição 2 é o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Na leitura bíblica em classe, é transcrito aqui um texto bíblico mais fragmentado, não é o texto completo do capítulo de número 12. E eu quero incluir aqui 2 versículos que não estão na leitura bíblica em classe. Quero incluir aqui no capítulo 12 de 1 Reis, os versículos 15 e 24. Versículo 15 está escrito: O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta revolta vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito pelo ministério de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. E no versículo 24 está escrito o seguinte: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque eu é que fiz esta obra. E ouviram a palavra do Senhor e voltaram segundo a palavra do Senhor. Eu quero destacar aqui na parte central do versículo: eu é que fiz esta obra. Peço que você leia esses 2 versículos na introdução da lição pelo seguinte. Indo agora já para a introdução do comentário, está escrito: após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. Ele, no caso Roboão, foi o principal responsável pela divisão do reino em 2 partes, o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá. Quando nós observamos o comentário do tópico 1, as principais causas da cisão, nós percebemos facilmente que, do modo como está sendo apresentado aqui, o motivo, a razão pela qual o reino foi dividido, e você já deve ter lido, estudado e pesquisado sobre isso, mostrando que o reino de Israel, ele se divide nesse ano de 931, formando um reino chamado do norte, com 10 tribos, que no decorrer da sua história tem Samaria como a sua capital, e o reino do sul, também chamado reino de Judá, com 2 tribos, tendo como capital desde sempre a cidade de Jerusalém. E assim acontece a história de Israel, primeiro o reino do norte caindo nas mãos da Assíria em 722 a.C., e quase 150 anos depois, o reino do sul cai nas mãos não da Assíria, mas da Babilônia, a partir do ano 606, até que no ano 586 a.C., a cidade de Jerusalém é destruída, seus muros são derrubados, o templo é queimado, e a história de Judá ali tem o seu final, mas que depois é retomada com o retorno dos exilados da Babilônia a partir do ano 536 a.C. E, do modo como o comentário apresenta as razões e os motivos dessa divisão, olhando aqui no item 1, a carga pesada de Salomão, e eu quero destacar, a partir da 6ª linha, o que está escrito: seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos. 3 linhas depois está escrito: contudo, para que todas essas idealizações se tornassem realidade, a população pagava impostos muito pesados. 3 linhas depois está escrito: havia a obrigação do uso da mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. Já no item de número 2, na 2ª linha, diz: culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte da sua corte. Ainda no tópico, no item de número 2, acerca da divisão do reino, do lado direito, na coluna do lado direito da página 13, a última frase diz: as 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o reino do norte.
Eu creio que você percebeu, não é difícil perceber, que a leitura que é feita pelo comentarista é de que nós estamos diante de um cenário envolvendo uma revolta social, uma revolução social, mediante uma luta de classes, aonde tem uma elite dominadora e aonde tem um povo do outro lado dominado. E em razão dessa desigualdade social, em razão dos impostos, dos tributos cobrados dessa população, e somado a isso, um privilégio dado para uma elite lá da parte sul do reino de Judá, em contraponto a um desprezo, a um descuido com as 10 tribos do norte, isso teria sido o motivo ou a razão pela qual o reino de Israel se divide. Bem, essa leitura, sociologicamente falando, ela não deixa de fazer sentido no sentido histórico dos fatos. Mas se você está lembrado, se você está lembrada da leitura que eu fiz, dos versículos 15 e 24, do capítulo 12 de 1 Reis, a real razão, o real motivo dessa divisão do reino não foi essa revolta social, não foi essa revolução civil. Se você está bem lembrado, essa divisão acontece a partir de um juízo divino, a partir de um castigo divino. E agora eu quero acrescentar como leitura bíblica o que está no capítulo 11. Nós temos que voltar para o capítulo anterior, isso na Bíblia, no capítulo 11. Eu quero ler inicialmente o versículo de número 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Indo para o versículo 9, está escrito: pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Ainda no capítulo 11 de 1 Reis, indo agora para o versículo de número 30, nós encontramos um cenário onde um profeta de Deus chamado Aías está dando uma palavra do Senhor a um homem chamado Jeroboão, que se tornaria o futuro rei de Israel, dessas 10 tribos do norte. E no versículo 30 está escrito: e Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. Versículo 31. E disse a Jeroboão: toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Depois, avançando, se for possível, eu peço para que você leia toda a sequência de versículos, mas nesse momento, avançando aqui até o versículo de número 35, diz assim: mas das mãos de seu filho tomarei o reino, e to darei a ti as 10 tribos dele. Ou seja, Deus dizendo que das mãos do filho de Salomão, que seria Roboão, Deus tomaria 10 tribos e daria a Jeroboão. Não foi a revolução social, não foi a revolta civil que promoveu isso. Foi o Senhor, mediante o seu juízo, que promoveu isso. Isso foi instrumentalizado na revolta civil. Isso foi instrumentalizado na revolução social, mediante uma luta de classes. Mas o real motivo não foi isso. Foi o juízo divino. Agora eu quero que você veja aqui comigo, no versículo de número 38, que diz assim: e há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Deus falando com Jeroboão: eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. Amados, isso acontece quando Salomão ainda está vivo. Isso acontece quando o reino ainda está unido. E Deus
como reação à idolatria de Salomão, a perversão do coração de Salomão, indo atrás e servindo falsos deuses de suas mulheres estrangeiras, Deus então fica indignado com isso e Deus lança o seu juízo de que o reino de Israel seria dividido num tempo futuro, e que ele, o Senhor, daria 10 tribos para Jeroboão. Jeroboão sabe disso muito antes da Revolução Social. Jeroboão sabe isso muito antes da revolta civil, muito antes da luta de classes. Então não foi exatamente esta decisão de Roboão, que a gente vai ver daqui a pouquinho, que resulta numa revolução social que promove a separação de Israel. Essa separação acontece por um juízo divino. Recomendo que você redirecione essa abordagem, não desconsiderando o olhar sociológico, mas mostrando o lado espiritual do que está acontecendo. Irmão Gil, como é que eu posso fazer isso sem comprometer o comentário do primeiro tópico, não levando o aluno a achar que isso aqui está fora de sentido? Eu sugiro que você utilize a síntese do tópico 3, que está na página 15. E essa síntese diz assim: o pecado da idolatria foi o responsável pela derrocada de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. Você pode fazer uma ponte com essa síntese, trazer isso como aplicação para o primeiro tópico e mostrar para o seu aluno, mostrar para a sua aluna o real motivo, a real razão da divisão do reino de Israel. Senão, o teu aluno, a tua aluna, pode ter um olhar limitado, restrito, a uma dimensão humana, terrena, no aspecto político, no aspecto social, no aspecto econômico, desconsiderando o aspecto espiritual, que foi o real motivo. Então, fica aqui essa orientação, essa sugestão para um olhar alternativo da abordagem do primeiro tópico. No tópico de número 2, os erros de Roboão, eu quero, antes mesmo de fazer qualquer comentário aqui do texto, eu quero fazer uma leitura que está na própria revista, em 1 Reis, capítulo de número 12, e eu quero ler os versículos 8 e 10. 1 Reis, capítulo 12, inicialmente o versículo 8, que diz: porém ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele, que estavam diante dele. Depois o versículo 10, que diz: e os jovens que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Da maneira como o comentário é feito acerca dos erros de Roboão, a forma de olhar a situação, ela está correta, ela não está errada, não está equivocada. Mas acredito que poderia ser mais proveitoso para o teu aluno, para a tua aluna, mostrar que Roboão está envolvido num universo de relacionamentos interpessoais com pessoas com quem ele tinha uma identificação de caráter. E por que eu quero dizer isso para você? Você conhece muito bem um texto do Novo Testamento, em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde a palavra nos diz que as más companhias corrompem os bons costumes. E o que eu quero dizer para você com isso? O que me aproxima, o que me faz aproximar de alguém, são meras afinidades. É o suficiente. Se eu tiver afinidades com alguém, isso já é o suficiente para eu me aproximar dessa pessoa e dar início a um relacionamento interpessoal com ela. Começar uma caminhada no sentido de relacionamento. Muito bem. Depois desse momento inicial, onde uma simples afinidade, pode ser uma afinidade gastronômica, pode ser uma afinidade estética, pode ser uma afinidade
no campo do conhecimento, alguma coisa que nós temos em comum, já é o suficiente para gerar essa aproximação. Agora, o que vai me fazer caminhar ao lado dessa pessoa não é apenas uma afinidade que eu tenho com ela, mas é uma identificação de caráter. É o meu caráter se identificar com o caráter dessa pessoa. E Roboão se identifica com o caráter deste grupo. Por isso que ele absorve, por isso que ele acolhe e por isso que ele toma para si aquilo que ele recebe de conselho desse grupo. Porque você percebeu que o texto bíblico diz que eram jovens que haviam crescido com ele. Não foram jovens que ele encontrou por acaso em um determinado momento e recebeu os conselhos desses jovens, mas eram jovens que o acompanhavam já desde a sua infância, a sua adolescência, até a sua juventude. Não esquecendo que Roboão assume o trono já na sua idade adulta. Então, acredito que aqui você pode fazer uma boa aplicação espiritual no sentido de quem caminha ao nosso lado. Se nós observarmos com mais atenção, são pessoas que têm identificação de caráter conosco. Por isso que há certos relacionamentos que até começam bem, começam muito bem, de forma geralmente muito alegre, divertida, em momentos assim de descontração, em encontros de festas de aniversário e festas de um modo geral, onde tem muita alegria, e, enfim, isso é no começo. Agora, para essa pessoa continuar caminhando ao meu lado e firmar uma amizade ao ponto de passar a fazer parte do meu círculo íntimo de comunhão, querido, minha amada, afinidades não é o suficiente, não. É preciso uma identificação de caráter. Então, por que você não pergunta para o seu aluno ou para a sua aluna com quem você tem caminhado e com quem você tem dividido o teu círculo íntimo de comunhão? Porque depois, meu querido, depois, minha amada, nós reclamamos e nós nos queixamos do mal que essas pessoas nos fazem, dos prejuízos que elas causam na nossa vida, inclusive no aspecto espiritual, trazendo danos para a nossa comunhão com Deus, trazendo prejuízos para o nosso relacionamento com o céu, trazendo males para o nosso ministério e também afetando até o espaço familiar que nós temos, envolvendo o nosso casamento, envolvendo nossa família. Mas isso só acontece, meu querido, só acontece, minha amada, quando nós damos espaço para pessoas que nós temos uma identificação de caráter. Se nós fizermos isso, é porque algo do meu caráter tem similaridade com o caráter dessa pessoa. De alguma forma, o meu caráter tem um entrelaçamento com o caráter dessa pessoa. Vou dar um exemplo bem prático para você. Por mais que você fique triste comigo e até, não sei, sentido comigo, se eu gosto de mentir, eu vou me aproximar e firmar relacionamento com quem gosta de mentir. Porque quem gosta de falar a verdade me incomoda. Quem gosta de falar a verdade, somente a verdade, não me deixa confortável. Mas se eu tenho uma amizade com alguém que gosta de mentir, eu me sinto à vontade, porque eu também gosto de mentir. E assim como eu dei esse exemplo, podem ser outros exemplos também. O que eu quero dizer para você é, o que você se queixa muito no outro, talvez nada mais seja do que a expressão de algo que você é também, mas que você não aceita, que você não admite, que você não reconhece. Então, esse tópico de número 2, os erros de Roboão, quem sabe, pode ser um autoexame para mim, pode ser um autoexame para você, nos levando a um autoconhecimento, onde Deus pode nos tratar por meio da sua palavra, trazendo para nós uma mudança de comportamento, e com certeza, amados, a partir dessa mudança de comportamento, amizades que para nós eram inegociáveis, passarão a ser amizades que já não têm tanta relevância para o nosso círculo íntimo de comunhão. Muito bem. Ainda aqui no tópico do número 2, os erros de Roboão, eu quero enfatizar o que está no capítulo 14. Agora já o próprio Roboão, no seu reinado, no capítulo 14,
dos versículos 21 até o 24, mas eu quero destacar aqui o início do versículo 21, que diz assim: E Roboão, filho de Salomão, reinava em Judá, de 41 anos de idade era Roboão quando começou a reinar. De 41 anos de idade. E agora, não olhando mais para as amizades no sentido de um círculo secundário de relacionamentos interpessoais, mas qual foi a influência que Salomão causou na vida de Roboão para que Roboão tivesse essa maneira de se conduzir como rei de Judá? Ele tinha 41 anos de idade quando assumiu o reinado. Isso significa que, ainda no convívio, Roboão presenciou, Roboão estava presente quando Salomão se deixa corromper pelo amor que ele tinha pelas suas esposas estrangeiras, a ponto de adotar o culto e a adoração aos falsos deuses dessas esposas estrangeiras. Roboão está vendo aquilo tudo, Roboão está envolvido com aquilo tudo. No mundo antigo, era muito comum, a nível de religião, que a religião fosse da família e não somente daquele que estava cultuando aquela divindade. A divindade era da própria família e a família tinha um culto voltado para esta divindade. Por isso que o Senhor Deus, lá em Deuteronômio, no capítulo 6, Deus diz a Moisés, no caso, refletindo isso para o povo de Israel, Deus diz assim: e inculcarás estas palavras, ou seja, a palavra do Senhor, a lei do Senhor, e inculcarás estas palavras aos teus filhos em casa e depois no caminho. A religião era da família, ou seja, quando Salomão se corrompe espiritualmente, adotando o culto a falsos deuses, ele envolve a família dele nisso. E Roboão está participando disso tudo. Eu não estou aqui apresentando algo fatalista, determinista, como se fosse uma espécie de maldição hereditária, onde obrigatoriamente o filho tem que seguir aquilo que o pai faz. Eu não estou dizendo isso. E eu posso provar isso biblicamente. Na história de Judá, um rei chamado Acais, ele foi terrível. Foi um rei idólatra. Foi um rei desviado espiritualmente. E o filho dele, Ezequias, é considerado o melhor rei de Judá. Então, eu não estou dizendo aqui que obrigatoriamente a geração seguinte, ou seja, os filhos, têm que seguir aquilo que seus pais ensinaram. Mas nós não podemos negar também a influência. Isso não pode ser negado. De um modo geral, nós aprendemos a partir de modelos e exemplos que nós copiamos e nós imitamos. E esses modelos e exemplos, inicialmente, estão no próprio seio da família, estão no próprio espaço familiar. E você pode trazer essa reflexão para a sua turma, a partir dessa menção histórica que Roboão tinha 41 anos de idade quando começou a reinar em Judá. E depois a Bíblia mostra o quanto ele foi um rei desviado espiritualmente. A questão é: qual é a influência que nós temos causado aos nossos filhos em casa? De tal maneira que isso possa, não quer dizer que vai acontecer, mas isso possa repercutir na vida de nossos filhos quando eles saírem de casa e formarem as suas famílias. Isso é importante, amados. Como nós temos preparado os nossos filhos? Nós temos preparado os nossos filhos, e a Rejane, minha esposa, ela tem uma fala que eu penso que é muito pertinente nesse sentido. Rejane diz que nós, pais, devemos preparar os nossos filhos para serem cidadãos do reino, para serem cidadãos do céu, para terem um caráter condizente com um cidadão do reino de Deus. E nós, pais, temos essa responsabilidade. Desde o discurso que nós temos para eles, no sentido de fala, incluindo as nossas práticas. Porque os nossos filhos aprendem muito mais através daquilo que nós fazemos do que daquilo que nós falamos. As nossas atitudes, elas gritam muito mais alto do que aquilo que nós falamos. Eles observam muito mais as nossas práticas do que aquilo que nós dizemos para eles
que eles devem fazer ou que eles devem ser. Então, aqui nesse tópico de número 2, os erros de Roboão, você pode trazer aplicações tanto no envolvimento de relacionamentos interpessoais através de amizades, como também do relacionamento familiar no seio da própria família, tá bom? Indo para o tópico de número 3, o reinado e a idolatria de Jeroboão, aqui no item de número 2, eu quero destacar somente o 2, Jeroboão, primeiro rei do norte, e indo aqui para a linha de número 4. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. Amados, podemos até considerar isso, podemos até levar em conta isso aqui, mas não seria bom se, quando isso fosse lido em sala de aula, você acrescentasse o que está na Bíblia, lá no capítulo 11, no versículo de número 38. Eu já li esse versículo e eu quero ler de novo. Capítulo 11 de 1 Reis, versículo 38. E há de ser que, se ouvires, aqui é Deus falando com Jeroboão, muito antes da revolta civil, muito antes da revolução, muito antes dele receber as 10 tribos, Deus diz: e há de ser que, se ouvires tudo que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo. Deus dizendo que seria com Jeroboão, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que essa preocupação entrou no coração de Jeroboão, esse receio invadiu o coração de Jeroboão, porque Jeroboão esqueceu do que Deus tinha falado com ele. Deus tinha falado com ele que daria a ele Israel, sob a condição de ele seguir os caminhos de Davi, sendo obediente aos estatutos e aos mandamentos do Senhor. Jeroboão esquece isso, e Jeroboão se agarra, então, a uma estratégia, como se isso fosse o caminho para que as 10 tribos do norte não tivessem problemas quando fossem adorar em Jerusalém, não voltando para o norte, considerando que o templo estava em Jerusalém. E o que é que Jeroboão faz? Ele manda fazer 2 bezerros de ouro, e ele diz para o povo, para as 10 tribos: esses são os vossos deuses que vos tiraram do Egito. Você consegue lembrar de alguma coisa nesse sentido? Isso faz lembrar você, isso te faz lembrar alguma coisa? Você lembra lá de Êxodo capítulo 32? Você lembra quando o povo estava acampado junto ao Monte Sinai? O homem de Deus estava lá no monte. E o povo então pressiona Arão, irmão de Moisés. E Arão então faz bezerro de ouro. E ele diz: olha, esses são os deuses que vos tiraram do Egito. Quase 600 anos depois, Jeroboão está fazendo a mesma coisa. O que eu vejo aqui, queridos, é Jeroboão mostrando às 10 tribos do norte que o caminho era voltar, como se ele estivesse corrigindo algo lá do passado. Jeroboão não está olhando para frente, não está olhando para o futuro, ele está olhando para o passado. E ele quer restabelecer um culto, que era uma abominação ao Senhor. O que eu quero te dizer nesse sentido é que, para nós termos o povo de Deus, para você ter a sua classe de EBD, para você ter esse ministério de professor dando aula para um grupo de alunos, você não precisa de nenhuma estratégia que seja contrária às Escrituras. Você não tem que fazer nenhuma inovação, você não tem que fazer nenhum tipo de mudança naquilo que está de acordo com os princípios da Bíblia. Você não precisa de nada que não seja condizente com a ortodoxia bíblica. Jeroboão, ele busca
uma inovação que, na verdade, não é tão inovação assim, porque ele está voltando ao que havia acontecido há quase 600 anos, quando o povo estava acampado junto ao Monte Sinai, e ele comete o mesmo erro. Será que você não poderia terminar a lição assim? Já que a lição está enfatizando tantos os erros, será que você não pode enfatizar isso para a turma? Por que cometer erros do passado que nós vimos que não deram certo e por isso custaram um preço muito alto? Por que repetir os mesmos erros? Por que não aprender com eles? A Bíblia registra todos esses erros, não para que nós venhamos a praticá-los e imitá-los, mas para que nós possamos evitar esses erros e não pagar o mesmo preço que foi pago por aqueles que erraram no passado.